Nós somos muito agradecidos por todos aqueles que se dispõem a sair de casa e vir participar, ouvir as palestras, buscar as energias, participar dos trabalhos, buscar o seu esclarecimento e o seu crescimento espiritual. Mas aqueles que eventualmente não podem, têm a possibilidade de assistir às nossas palestras pela internet. Então nós temos no YouTube, canal Luz Universal, no Instagram, Templo Luz Universal, e no Facebook, Templo Luz Universal Oficial, onde todos podem assistir às nossas palestras, tanto do sábado quanto do domingo do desenvolvimento e aquelas que nós temos na bênção. Então, estão todas à disposição para quem sentir necessidade, quem gostar de assistir aí em casa. Meu nome é Carlos e aos sábados nós temos sempre aqui o nosso encontro para que a gente possa refletir um pouco sobre as verdades espirituais. Há muito tempo a gente vem estudando e discutindo sobre as verdades espirituais. Neste ponto a gente já compreende que existe reencarnação, que nascemos por várias vezes, que temos um grupo espiritual familiar próximo a nós e que a gente sempre busca uma nova oportunidade de reencarnar para seguir na nossa evolução. E para que a gente possa nascer, há um plano para isso. De acordo com o grau de evolução, ele pode fazer mais ou menos escolhas para que ele tenha a chance de reencarnar, nessa ou naquela condição. E assim nós vamos tendo a chance de evoluir. E é muito disputado a chance de encarnar. Quando a gente está aqui, pode parecer a vida muito difícil, que não é tão bom, mas é muito disputada a chance de estar aqui enquanto encarnado. É muito pouco tempo para evoluir, com muita pouca chance de reencarnar. Então é algo que muitos querem, muitos desejam, e é muito difícil encontrar um local adequado para que possa nos receber. E quando a gente encontra um local adequado, a gente tem que aproveitar essa chance. E a gente busca, antes de encarnar, um pai, uma mãe, procura saber como vai ser o corpo, qual vai ser a profissão, vai ser homem ou mulher, qual local vai nascer. Tudo isso a gente tem um prévio planejamento e nasce. Os nossos amigos espirituais que ficam para trás fazem uma festa quando a gente decide nascer, porque é uma grande chance de dar um salto na evolução. É uma grande chance de aliviar o peso da nossa consciência, do remorso, do mal que nós já fizemos. Então estamos lá no plano espiritual tristes, sabendo que fizemos mal a várias pessoas nas nossas vidas anteriores. Uma forma de esquecer tudo isso é encarnando. A gente encarna e aposta que vai ser melhor, para que assim a gente possa evoluir. Para que assim a gente possa voltar para o plano espiritual com méritos de ter tido uma vida honesta, de trabalho, de produção espiritual. Uma vida em que a gente possa se orgulhar e finalmente ter a nossa consciência um pouco mais tranquila do que ela era antes. E essa é a proposta de uma encarnação. Nascer para produzir, para principalmente aliviar a nossa consciência. Um dos grandes méritos de estar encarnado é esse. É não lembrar o mal que nós já fizemos. Todos temos a chance de partir do zero. Nascemos, uma família cuida de nós com muito amor, escolhemos uma profissão, formamos a nossa família, criamos com muito amor e assim o ciclo vai se sucedendo. Só que todos enquanto encarnados, muitas coisas que nos acontecem, mesmo sabendo que a proposta é essa, que a proposta é grandiosa, nem tudo sai como a gente imaginava que sairia. Nem tudo dá tão certo quanto a gente gostaria. Nem tudo é tão bom como o nosso ponto de vista gostaria que fosse. A gente dá o nome disso de aflições. Coisas que acontecem conosco que a gente não gostaria que acontecesse. Coisas que a gente olha em volta e não entende por que acontecem. Momentos de tristeza, de desânimo, que a gente não entende por que acontecem. Tudo isso a gente chama genericamente de aflições. Mas por que eu tento ser bom e tudo isso me acontece? Porque eu sempre estou triste, tento ser honesto, minha vida nunca anda. Por que essas aflições estão sempre conosco? Não importa o que a gente faça, sempre tem algo em torno de nós.
Nós podemos colocar duas principais causas para as aflições: das vidas passadas e dessa vida. Então isso a gente já sabe. A Terra é um mundo de provas e expiações. É o que tem para fazer aqui: passar por provas e por expiações. O que são provas? São obstáculos que fazem com que a gente cresça. Aflições. Momentos de tristeza, de dificuldade, de uma vida de trabalho excessivo. E temos as expiações. O que é expiar? É pagar as nossas dívidas, os débitos que nós temos de vidas anteriores, para que a nossa consciência ela fique, enfim, um pouco mais tranquila do que está. Porque é muito ruim para um espírito ficar no plano espiritual lembrando todo o mal que já fez. Ele se vê obrigado a encarnar de novo para pagar os seus débitos e para inicialmente esquecer os males que ele já realizou. Então, se estamos num mundo que o objetivo é a evolução, passando por provas e pagar débitos anteriores, estamos aí passando por muitas aflições. Muitas dores, muitas dificuldades, principalmente na compreensão do que se passa conosco. Então a gente olha em volta e não entende por que certas coisas são assim. Porque uns sofrem mais que os outros. Porque uns têm mais condição financeira que outros, quando aparentemente aquele que tem mais dinheiro não se equipara àquele que tem menos dinheiro, moralmente. Por que uns nascem na miséria e outros com tanto dinheiro? Por que uns têm plena saúde e uns passam a encarnação inteira com tantas dificuldades? E isso a gente vai olhando em volta e perguntando por que isso acontece. Porque às vezes somos surpreendidos com situações que a gente não esperava, mas quando a gente analisa do ponto de vista espiritual, a gente procura começar a entender por que as coisas são assim. Por que as aflições são tão necessárias nesse momento evolutivo que a gente passa? Por que precisamos da dor ainda como instrumento de evolução? Dois são os principais instrumentos de evolução: o amor e a dor. Infelizmente, poucos de nós dão conta de ir única e exclusivamente pelo amor. Alguns até dão, mas são poucos. Outros precisam da dor, precisam das aflições, precisam ter uma doença para entender a dor do outro, precisam ser abandonados para entender o que é abandonar o outro, precisa viver uma encarnação inteira com dificuldade financeira para entender o que é uma pessoa passar a vida contando o dinheiro. Então, tudo isso traz para a gente um aprendizado. Todas as aflições que nós eventualmente enfrentamos, temos como consequências temos como origem ou a vida passada, as vidas passadas ou a vida presente. A vida presente por quê? Porque às vezes a gente continua agindo de forma equivocada nesta vida e a gente acaba colhendo o que nós continuamos fazendo. Então não adianta nada a gente estar sofrendo. Eu estou pagando os meus débitos espirituais, sim, mas se continuar fazendo errado, esse ciclo não vai terminar nunca. Então é preciso mudar a forma de ser. É preciso que a gente mude a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de trabalhar, para que assim a gente quebre esses ciclos de aflições que nós temos. Senão teremos que programar outra encarnação e outra, e assim a gente vai adiando a nossa evolução, porque vamos pagando, mas vamos gerando novas dívidas num ciclo sem fim. Então é preciso mudar a nossa forma de agir. O trabalho espiritual, ele vem com esse objetivo. Retirando as energias negativas, nós temos chance de pensar melhor, de ouvir o nosso mentor, o nosso anjo da guarda de uma forma melhor, de buscar o nosso lado positivo com mais tranquilidade, e assim deixar de agir como nós costumamos agir, às vezes por impulso, naquele momento de raiva. Tudo isso a gente deixa de criar novos débitos para o futuro. Sabendo calar, a gente consegue evitar grandes tragédias que poderiam acontecer. Então,
sabemos que as nossas aflições decorrem dos momentos pretéritos e dos momentos presentes, e que cabe a nós mesmos escolhermos como será a nossa vida. Mas para isso a gente tem que quebrar esse ciclo espiritual. Um dos objetivos mais importantes é a evolução. E para isso, é muito comum quem é espírita ser perguntado constantemente: por que a gente esquece, por que a gente não lembra o passado? Aqui é o ponto onde a gente sempre analisa essa questão. A gente não lembra o passado porque não temos nada para se orgulhar do passado. Mas se a gente tivesse, teríamos um problema, que é o orgulho. Então, a gente não lembra porque fizemos coisas ruins, ou se fizemos muitas coisas boas, para que a vaidade não tome conta de nós. Então a gente percebe que todo mundo começa igual. Igual que eu falo sem lembrar das outras vidas pretéritas. Obviamente, as condições físicas aí favorecem ou desfavorecem cada um de nós em cada encarnação. Mas o esquecimento do passado é muito vantajoso para todos nós. A gente tem a chance de começar uma nova profissão, se aproximar de pessoas que a gente não se aproximaria com o coração aberto. Qual de nós se aproximaria do outro sabendo que ele te fez mal? Qual de nós ia conviver com o irmão sabendo que aquele irmão roubou sua herança numa outra vida, te prejudicou? Qual filho gostaria tanto do pai se por várias vidas lembrasse que ele o abandonou? Então esse geralmente é o nosso passado, coisas que nós não temos muito que nos orgulhar. E o esquecimento permite isso para todos nós. Que a gente enfrente tudo de uma forma nova, com muita energia, com muito bom ânimo. E assim a gente entra, todos nós, com o coração limpo, nas novas relações que nós temos aí enquanto encarnados. É por isso que não é muito bom a gente se envolver com questões de lembranças de vidas passadas. Não há por que se lembrar se não temos nada para nos orgulhar. Há um objetivo para que a gente não se lembre delas. Assim a gente cria novos laços, novas ligações espirituais, e nós vamos evoluindo e avançando de uma forma mais sincera, sem nenhum problema entre aqueles que se aproximam de nós. Jesus nos disse no Evangelho: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. É uma lição grandiosa, apesar de bem sucinta, porque ele diz para nós que, apesar de todas as aflições que nós teremos, que, como eu disse, são motivadas por nós mesmos, nós seremos consolados. Então aqui a gente percebe a grandiosidade do que Deus traz para nós. Nós causamos as nossas próprias aflições, mas mesmo assim, nós seremos consolados. Teremos as energias positivas, tudo em nosso favor, para que a gente possa seguir sempre em frente, firmes. De acordo com o quê? Com a nossa fé. É isso o que nós temos que nos concentrar, na nossa fé. Até onde vai a nossa fé? O que a fé de cada um de nós é capaz de suportar? Em que medida é a nossa fé? Será que estamos preparados para enfrentar todas as aflições da vida com a nossa fé? Será que nós realmente compreendemos a grandiosidade de Deus e conseguimos aceitar tudo com a nossa fé? Quando eu digo fé, eu não estou falando de uma fé cega. A fé espírita é aquela fé esclarecida. Obviamente eu digo aqui que a gente passe por uma situação, busque compreendê-la, entenda e veja como Deus trabalha por esta situação. Obviamente, nenhum de nós é obrigado a baixar a cabeça para tudo que acontece. Uma fé raciocinada exige de nós, então, uma busca pela compreensão. E até onde a nossa fé vai? Porque aqueles que tiverem fé
e estiver num momento de grande aflição, serão consolados. É o que o Mestre Jesus nos prometeu. E se nós, como nós já vimos no início, se a nossa vida ela é programada para evoluir, se nós praticamente imploramos para reencarnar, buscamos uma família, buscamos um corpo, buscamos um companheiro ou uma companheira, e vamos passar por várias aflições ao longo da vida, é preciso que a gente esteja resignado. E é preciso que a gente compreenda o porquê disso. E até onde isso vai. O Mestre Jesus nos esclareceu que essa vida com grandes dificuldades que nós vamos passando, é que vai fazer com que nos planos espirituais a gente esteja em melhores condições. Então, se há um local que a gente possa esperar um pouco mais de tranquilidade, seriam os planos espirituais, não aqui na Terra. Isso é muito importante que a gente tenha sempre em mente. Todas as nossas aflições decorrem unicamente dos nossos atos. Um filho não sofre por causa do pai, pelos atos do pai, pelo menos espiritualmente, nem pela da mãe, nem pelo do irmão, nem pelos atos da família. Cada um de nós responde pelos seus próprios atos. Ah, Carlos, mas quando um pai não cumpre a sua função em casa, toda a família sofre. Sim. Aí nós já vamos além. Temos aquelas aflições motivadas pelos nossos próprios atos, que a gente pode dizer que é o nosso karma, débitos que nós temos que pagar. Só que a gente esquece que a gente não erra sozinho. Muitos são, mas alguns nós erramos juntos com os nossos familiares. Erramos com as pessoas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. E é por isso que nós voltamos para o mesmo local em que a gente deveria estar. Então a causa das nossas aflições são os nossos próprios atos. Ninguém praticou por nós. Estávamos lá. Se temos dificuldades em família, é porque aqui naquele grupo nós também erramos. E eles erraram. O único que não erra na história é Deus, que sempre nos coloca no lugar que deveríamos estar. Não obstante a gente demore para compreender isso. Realmente, compreender a grandiosidade da vida, o nosso local, as aflições que nós passamos como um aprendizado, não é fácil. Mas pensem, por mais que a gente sofra, por mais que a gente tenha cometido um erro muito grande, por mais que tenha acontecido algo que a gente não gostou, por mais que a gente esteja desesperado, o sol vai levantar no dia seguinte. Encarnado ou desencarnado, o tempo não vai parar. E nós temos que continuar. A vida é eterna, ela nunca vai parar. Não importa o que a gente passe. Se estamos felizes, a vida vai continuar. Mas se não estamos num momento de grande alegria, a vida vai continuar. O que nós podemos fazer é aprender com isso. Obviamente, lições que não são fáceis, mas precisamos sempre tirar algo de útil do que nos passa. E nós transformamos as aflições em aprendizado, em instrumento de crescimento espiritual. E nós mostramos para Deus que nós temos condição e fé suficiente para passar pelo sofrimento de uma forma resignada. Que nós não somos mais aquela pessoa vaidosa, arrogante, prepotente de antes. Porque por várias vidas nós achamos que somos o centro do mundo. Tudo é para mim. Eu quero a melhor roupa, o melhor emprego, a melhor casa, a melhor aparência, eu quero tudo. Uma vida de sofrimento faz com que a gente canse disso e com que a gente olhe para as outras pessoas. Vejam, não prevalece mais a nossa vontade, prevalece a vontade de Deus. E aí ele vê que nós, enfim, somos espíritos diferentes. E não importa o que aconteça, a nossa fé vai sempre nos amparar.
Tudo que aparece na nossa vida começa a ser visto de uma forma diferente. É óbvio que traz tristeza, que dói, mas a gente sabe que vai aprender alguma coisa com isso. A gente sabe que a vida vai continuar, que o sol levanta no dia seguinte e que a vida é eterna. E que existem várias pessoas, tanto no plano físico quanto espiritual, aguardando por nós, rezando por nós, mesmo que a gente não saiba, existem sim centenas, milhares de pessoas zelando por nós. Então vejam, as aflições são justas, por isso a justiça das aflições. Ah, Carlos, tem uma forma de sofrer menos? Tem, amando mais. Amando mais, mas para amar a gente precisa enxergar as outras pessoas. E isso a gente tem um pouco de dificuldade. A gente está lembrando sempre da nossa festa, das nossas coisas, do que a gente tem que fazer, isso, aquilo, e é difícil olhar para outra pessoa com tantas coisas para fazer. É difícil amar se a gente não percebe. Mas o amor, sim, elimina todas essas dificuldades. E aí a nossa caminhada espiritual. A terra é sim um local de sofrimento para que a gente possa evoluir, para que a gente possa buscar uma melhora espiritual. É uma terra de aflições. Isso fica claro para nós a todo instante, mas a nossa fé é que nos mantém ligados à espiritualidade. Aquele que tem fé, aquele que acredita, aquele que faz as suas preces, aquele que de fato entende como Deus trabalha conosco, esse nunca desanima. A gente está sempre caindo e levantando e seguindo em frente e buscando o que aquela queda quis nos ensinar. Porque a evolução ela é individual. Todos esses amigos que eu disse, eles vêm nos amparar, mas a escolha final é nossa. É nós que vamos andar a passos largos, a passos lentos, ficar parados. A decisão é sempre nossa, do que vamos fazer com a nossa encarnação. Nós optamos por nascer, é uma escolha nossa, e nós vamos decidir o que fazer com a nossa vida. Os instrumentos divinos nós estamos conhecendo, o amor e o sofrimento. Cabe a gente escolher qual instrumento nós vamos usar. Cabe a gente entender como esses instrumentos trabalham conosco. E cabe a gente buscar as lições que esses instrumentos de Deus trazem para nós. Nem sempre está claro. Eis a sabedoria. Nem sempre a justiça de Deus é muito clara. Para isso a gente exercita a paciência, para buscar compreender tudo isso. É por isso que o tempo passa. O tempo coloca as coisas no seu devido lugar, quando a gente vai deixando que as coisas vão de uma forma mais calma. E assim nós vamos compreendendo. Então, meus amigos, como eu já disse, o Evangelho, a felicidade não é deste mundo. A felicidade que eu digo é a felicidade plena. Tudo isso que nós julgamos como felicidade enquanto encarnados, não é nem a sombra da verdadeira felicidade dos planos espirituais elevados. É isso que essa frase quer dizer. A felicidade não é deste mundo porque ela não se aproxima da que Deus nos oferece, quando a gente procura o nosso crescimento espiritual. Então aqui é um local de trabalho para que a gente possa firmemente buscar a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual e de fato poder entender o que é a felicidade dos grandiosos planos espirituais. Mas isso não significa que a gente tem que viver uma vida mal-humorado. Não é isso. Devemos sim encarar todas essas aflições de uma forma positiva, de uma forma harmoniosa, e estar sempre sorrindo, feliz. Porque a vida ela passa de uma forma muito melhor quando a gente ri mais, quando a gente está mais feliz, com mais tranquilidade e serenidade. Então que a gente busque sempre a felicidade aqui no plano terreno, mas que a gente lembre
que não podemos trocar uma caminhada espiritual, uma conscientização espiritual, um trabalho espiritual pela felicidade da terra. Não existe festa, roupa, casa, carro que se equipare à felicidade dos planos espirituais. Que a gente não se iluda para não se arrepender depois. Às vezes tinha toda a chance de participar de um trabalho espiritual, tinha toda a chance de auxiliar um grupo de pessoas, de ter sido mais honesto no trabalho, de ter sido um pai melhor, um filho melhor, um colega de trabalho melhor, e abriu mão disso tudo por alegrias aí efêmeras da terra para depois se arrepender. Não há nada que se equipare à grandiosidade da felicidade espiritual. Então que a gente possa ver a vida de uma forma muito positiva, entendendo que realmente nós vamos precisar sofrer em determinados momentos, mas que a nossa fé vai nos amparar e que a gente possa sempre enfrentar esses obstáculos com o máximo de felicidade, de equilíbrio possível. Porque assim a vida mais leve vai passando de uma forma mais tranquila. A energia da felicidade é uma energia positiva, que permite que os nossos anjos da guarda se aproximem de nós. Já a energia da tristeza não é uma energia positiva, o que impede o auxílio dos nossos amigos espirituais. Aquele que mesmo sofrendo, está sempre procurando ter um sorriso no rosto, tem condições de ser ajudado. Aquele que está sempre triste, desanimado, mesmo que os mentores queiram, ele se fecha, a sua mente se fecha e ele não ouve os conselhos e as energias que estão sendo doadas para que ele saia daquele problema, naquela situação. E assim nós impedimos ou evitamos o auxílio que a espiritualidade quer nos dar. Então que possamos nos conscientizar dos nossos erros, dos nossos equívocos, tanto o que nós praticamos atualmente, como o que nós já praticamos, para que assim a gente se conscientize, busque a certeza da nossa fé, busque o equilíbrio espiritual, busque acreditar na grandiosidade de Deus, dos mentores espirituais, e que a gente possa encarar aí os obstáculos da nossa vida da melhor forma possível. Que a gente sempre se lembre que não importa o que a gente faça de errado, não importa o que aconteça, não importa o que façam conosco, o sol sempre se levantará no dia de amanhã. Estando encarnados ou desencarnados, o tempo não vai parar e a nossa vida não vai parar. Somos espíritos eternos e vamos ter que resolver os nossos problemas hoje ou amanhã ou em um determinado momento aí da nossa evolução. Mas que estejamos sempre cientes disso.